Você já teve a sensação de que tudo à sua volta está parado? Como se Deus estivesse em silêncio, distante, alheio ao seu sofrimento? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. O cenário não muda. As orações parecem ecoar no vazio. E o coração? Ele vai se enchendo de perguntas. Será que Deus me esqueceu? Será que Ele realmente se importa com o que estou passando? Essas perguntas são mais comuns do que imaginamos. E não, você não está sozinho. Há momentos em que a alma grita por respostas, mas o céu parece calado. No entanto, é justamente nesses dias de silêncio que Deus está mais ativo do que nunca. Sim, Deus está trabalhando na sua causa. Ainda que você não veja, ainda que não perceba nenhum sinal, ainda que pareça que nada está acontecendo, a verdade é que há um movimento invisível do céu a seu favor. Porque o Deus que servimos não dorme. Ele trabalha em silêncio, em detalhes, nos bastidores. Ele é o Deus que prepara respostas antes mesmo de você fazer as perguntas. Isaías 64:4 nos lembra: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Essa é a base da nossa jornada hoje, uma jornada de fé, onde vamos aprender a descansar no fato de que, mesmo quando nada parece mudar, Deus continua operando, e Ele está operando agora, por você. Mas para entender isso, precisamos confrontar o que mais nos atrapalha nesse processo: a ansiedade. Porque é ela quem nos cega para o agir de Deus. E é aí que nossa caminhada começa. A ansiedade é uma inimiga sutil. Ela se disfarça de preocupação legítima, de zelo, de tentativa de controle. Mas no fundo, ela nasce de um coração que perdeu a confiança de que Deus está no comando. Quando a ansiedade se instala, ela distorce nossa visão. O que era fé vira medo. O que era esperança se torna angústia. E aos poucos, a alma vai sendo sufocada. Jesus sabia disso. Por isso, em Mateus 6:25, ele nos deixou uma ordem direta. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que as roupas? Ele não disse: seria bom que vocês não se preocupassem. Ele disse: não se preocupem. É um comando, porque a preocupação mina nossa fé e nos impede de ver o cuidado de Deus. Ansiedade não resolve o problema, só traz a paz. Mas há um detalhe importante. A ansiedade não é apenas um sentimento. Ela é uma resposta da alma diante de uma percepção de abandono. Quando acreditamos, ainda que inconscientemente, que estamos sozinhos, que temos que resolver tudo por conta própria, que o céu está em silêncio, a ansiedade toma conta. É por isso que precisamos lembrar: Deus não se esqueceu de você. Ele conhece cada detalhe da sua história. Ele sabe do que você precisa antes mesmo que você peça. E mais, Ele está agindo. Mas para enxergar isso, precisamos tirar os olhos do problema e colocá-los de volta na promessa. Como Pedro, que afundou quando tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento. Mateus 14:30. A ansiedade nos afoga, mas a fé nos levanta. Então hoje o Espírito Santo quer sussurrar ao seu coração: respira, confia. Eu estou aqui e estou trabalhando por você. E se você conseguir crer nisso, ainda que seja com fé do tamanho de um grão de mostarda, o próximo passo é abrir os olhos para o que não se vê. É fácil crer quando os resultados aparecem, quando a porta se abre, quando a cura chega, quando o milagre acontece. Mas a verdadeira fé é testada no invisível, quando não há sinal, quando o céu parece de bronze, quando tudo está silencioso. É ali que Deus mais trabalha, e é ali que nossa fé precisa amadurecer. Deus não é Deus só do visível, Ele é o Senhor do invisível, o Rei do oculto, o arquiteto do que ainda não nasceu.
Lembra de José, lançado numa prisão por algo que não fez? Ele poderia ter se sentido esquecido. Mas mesmo naquele calabouço, Deus estava escrevendo a história que o levaria ao trono. Salmo 139:15 nos dá uma pista sobre esse agir misterioso de Deus. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. O que isso significa? Que mesmo antes de sermos visíveis, Deus já estava nos moldando. Isso vale também para as promessas. Antes de se tornarem visíveis, elas são gestadas no oculto. E nesse processo, o silêncio de Deus não é ausência, é construção. Muitas vezes, a obra de Deus em nossa vida é como de um artista. Ele cobre a tela com camadas que parecem confusas, desconexas. Mas com o tempo, o quadro começa a fazer sentido. E então percebemos, cada traço tinha um propósito. Enquanto você ora, Ele move pessoas. Enquanto você espera, Ele organiza o tempo. Enquanto você chora, Ele recolhe suas lágrimas e as transforma em sementes. Mas para experimentar isso, você precisa aprender a confiar no invisível. Porque o que os olhos não veem, a fé discerne. E talvez hoje o Espírito Santo esteja dizendo: filho, você não está vendo, mas eu estou agindo. Há peças se encaixando. Há caminhos sendo abertos, há promessas sendo preparadas. Tudo no seu tempo, porque o tempo de Deus é perfeito. E é por isso que o próximo passo da nossa jornada é aprender a esperar. Esperar é um dos maiores desafios da fé. Num mundo imediatista, onde tudo precisa ser para já, confiar no tempo de Deus parece uma contramão. Mas é justamente nessa espera que Ele nos amadurece, nos prepara e molda o nosso caráter. Eclesiastes 3:11 diz: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus faz tudo no tempo certo. Não no nosso tempo, mas no tempo dele. E há uma diferença profunda entre os dois. Nosso tempo é apressado, ansioso, impaciente. O tempo de Deus é soberano, preciso e carregado de sabedoria eterna. Às vezes pedimos bênçãos que ainda não estamos prontos para receber, e Deus, como um pai amoroso, retém por amor, não por castigo. Ele vê o que não vemos, ele conhece os bastidores da nossa vida, o coração das pessoas envolvidas, o futuro que ainda não chegou. Lembre-se de Abraão. Deus prometeu um filho, mas ele esperou 25 anos até ver Isaque nascer. Durante esse tempo, Abraão passou por processos, falhou, tentou ajudar a promessa com soluções humanas e aprendeu, na dor, que o tempo de Deus não falha. Deus não se atrasa. Ele também não se adianta. Ele chega na hora exata. E muitas vezes ele espera justamente para que não haja dúvida. Foi ele quem fez. Quando tudo parecer demorado demais, lembre-se, Deus está te preparando para o que Ele está preparando para você. Há um tempo determinado para todas as coisas, e se ainda não chegou, é porque ainda não é o tempo certo. A espera em Deus não é perda de tempo, é investimento na eternidade. Mas enquanto esperamos, somos confrontados com um desafio, o silêncio. E é aí que muitos desistem, porque confundem silêncio com ausência. Só que o silêncio de Deus tem um propósito, e é sobre isso que vamos falar agora. O silêncio de Deus é talvez uma das experiências mais angustiantes da caminhada cristã. Quando oramos, clamamos, jejuamos e nada acontece. O céu não responde, as circunstâncias não mudam, o coração se aperta e a mente começa a ser invadida por pensamentos perigosos. Será que Deus me ouviu? Será que Ele me abandonou? Mas é nesse silêncio que a fé verdadeira se revela. Lembra de Jesus na cruz? Em meio à dor, ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? A dor do filho não foi só física, foi o peso do silêncio do pai. Mas mesmo ali, no clímax do sofrimento, Deus estava operando o maior milagre da história, a salvação da humanidade.
Deus pode estar em silêncio, mas Ele nunca está ausente. É nesse silêncio que Ele nos chama para mais perto. É quando não ouvimos nada que aprendemos a depender do que já ouvimos antes. O silêncio nos obriga a lembrar da palavra, das promessas, dos testemunhos. Ele nos faz mergulhar na memória da fé. Isaías 30:15 diz: na tranquilidade e na confiança está a sua força. É no silêncio que descobrimos se confiamos em Deus ou apenas nas suas respostas. Porque confiar quando Ele fala é fácil. Difícil é confiar quando Ele se cala. Mas esse silêncio tem uma função. Ele nos amadurece. Ele nos tira do lugar da infantilidade espiritual, onde precisamos de sinais a cada passo, e nos leva ao lugar da intimidade, onde basta saber que Ele está, mesmo sem sentir. E mais, o silêncio prepara o terreno para a manifestação gloriosa de Deus. Como na história de Lázaro, Jesus demorou de propósito, esperou 4 dias, mas quando falou, a morte teve que recuar. Talvez você esteja nesse 4º dia. Talvez tudo pareça perdido, mas o silêncio está prestes a ser quebrado. E quando for, será como um trovão de glória, porque Deus não apenas fala, Ele intervém. E Ele faz isso de maneiras que nos surpreendem. É hora de olhar para os testemunhos. Eles são lembretes vivos de que sim, Deus age. E Ele vai agir na sua causa também. Às vezes, tudo o que precisamos é ouvir que alguém passou por onde estamos passando e venceu, que alguém orou, chorou, esperou e foi alcançado pela mão de Deus. Os testemunhos são como janelas abertas. Eles nos permitem ver que o céu continua agindo, que milagres ainda acontecem, que o impossível ainda se curva diante da fé. A Bíblia está repleta dessas histórias. Pense em Ana, a mulher estéril que orava em silêncio no templo. Durante anos, sua oração parecia não produzir fruto. O sacerdote até a julgou embriagada, mas Deus ouviu. E no tempo certo, nasceu Samuel. Não apenas um filho, mas um profeta que mudou o rumo de Israel. Pense em Daniel, lançado na cova dos leões por causa da fidelidade. Deus não impediu a perseguição, mas no momento mais crítico, enviou seus anjos para fechar a boca dos leões. O milagre veio dentro da luta, não fora dela. Ou ainda, a viúva de Sarepta. No meio de uma crise, sem recursos, ela escolheu obedecer. E ao fazer um pão para o profeta, sua casa se tornou um lugar de provisão contínua. Essas histórias não são apenas narrativas antigas. Elas são sementes de fé para hoje, porque o Deus de ontem é o mesmo de agora, e Ele continua escrevendo novos testemunhos. Talvez você conheça alguém que viu uma porta se abrir no último minuto, ou uma cura inesperada, ou um recomeço depois de tudo parecer perdido. Esses relatos são lampejos da graça, e cada um deles grita uma verdade: Deus age, Deus intervém. Deus trabalha nas causas daqueles que o buscam. Por isso, guarde isso no coração. Você também está escrevendo um testemunho. Talvez agora tudo pareça confuso, mas daqui a algum tempo, você vai olhar para trás e entender: Deus esteve com você o tempo todo, e tudo fez parte de um plano maior. O que Ele começou, Ele vai completar. Mas existe uma decisão que precisa ser tomada. E é sobre essa entrega final que vamos falar agora, porque chegou a hora de crer e responder ao chamado. Talvez até aqui você tenha chorado. Talvez tenha sentido o coração arder com cada palavra, porque no fundo, você sabe que essa mensagem veio ao seu encontro. Não foi uma coincidência. Por acaso, não foi um vídeo qualquer. Foi um sopro do Espírito, um lembrete do céu. Não se preocupe, eu estou trabalhando na sua causa. Você não está só. Mesmo quando tudo parece parado, Deus está em movimento. Mesmo quando seus olhos não veem, Ele está preparando algo. Mesmo que ainda não entenda,
O Pai não te esqueceu. Ele está cuidando de cada detalhe com amor e perfeição. Mas agora é a sua vez. Sua parte não é fazer tudo acontecer. Sua parte é confiar, é descansar, é se entregar. E isso começa com uma decisão: parar de lutar sozinho e colocar sua causa nas mãos do Senhor. Filipenses 4, 6-7 nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz é possível, essa confiança é real, mas ela começa com rendição. Se hoje você sente que precisa entregar de verdade essa situação nas mãos de Deus, então feche os seus olhos agora, onde você estiver, e repita essa oração. Pai, eu sei que o Senhor está trabalhando mesmo quando eu não vejo. Eu coloco agora essa causa nas tuas mãos. Eu escolho confiar, mesmo em meio ao silêncio. Cura meu coração da ansiedade, da pressa, do medo. Ensina-me a esperar com fé, sabendo que o teu tempo é perfeito. E quando tudo se cumprir, que minha vida seja um testemunho da tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou com sinceridade, saiba, o céu se moveu. Algo começou a acontecer, ainda que seus olhos não percebam. Agora, apenas continue. Continue crendo, orando, esperando. Deus está trabalhando. E muito em breve, você verá com seus próprios olhos aquilo que hoje só pode crer com o coração. Porque fiel é aquele que prometeu, e ele jamais falha.